Olá, viajante! Eu sou Leonardo MacLeod, do clã dos MacLeod. Mas, há muito tempo atrás, eu era conhecido como Ask, o primeiro homem criado pelos próprios deuses do norte. E eu estou aqui para contar a vocês sobre o incrível folclore brasileiro. Por isso... Fique um pouco e escute. Dizem que o Uá e Uará aparecia aos índios sobre a forma de um cão bem grande e gordo, com orelhas bem compridas e que abanam o tempo todo. Isso sempre ocorria por volta da meia-noite, o que também faz com que esse personagem seja comparado ao lobisomem. A palavra Uá e Uará significa em Tupi-Guarani o que chega de repente, ou seja, algo próximo de uma assombração. Esse personagem não é muito conhecido, mas há registros sobre ele na obra Dicionário do Folclore Brasileiro de 2000, de Luiz da Câmara Cascudo, que, por sua vez, cita outros pesquisadores que falaram sobre esse duende amazônico, considerado um espírito mau, tal como Jurupari e o Curupira. Há uma história que diz que o Uauri era um velho índio, malvado e muito vingativo, odiado por todos. Foi iniciado na magia pelo próprio Jurupari, mas ele o traiu e revelou o segredo dos instrumentos musicais sagrados aos outros índios. Como castigo, foi queimado vivo e das suas cinzas nasceram insetos e cobras venenosas. Há outra história que diz que o Uauri foi um dos homens enviados por Jurupari para espalhar as leis entre os homens. Ele foi parar em uma aldeia por causa de uma travessura de alguns jovens índios dessa aldeia. O Uauri os engoliu, o que deixou o pajé e os outros índios muito furiosos com ele. Por isso resolveram matá-lo queimando vivo. De suas cinzas nasceram uma palmeira, Passuiu, que cresceu até tocar o céu, e um povo novo, os Yuanquitem Mascan, gente invisível que veio para tirar a paz de todos os índios. O Yuari também aparece identificado como um tamanduá velhinho com uma língua viscosa e meio nojenta. Dizem que da cinza de seu corpo queimado saem as maiuás, espíritos agourentos que podem prejudicar os adolescentes. Daí a necessidade de se realizarem alguns rituais de prevenção com os jovens nessa fase. De sua unha, que era sua única forma de defesa, dizem que Jurupari fez um amuleto poderoso com o qual presenteou seu amigo Carida, que podia levá-lo para qualquer lugar onde quisesse ir. Na língua Iengatu, o Irapuru quer dizer pássaro emprestado ou pássaro ornado. E em Tupi-Guarani, pássaro que não é pássaro. Essa ave é conhecida por atrair sorte e bons negócios, especialmente se ela estiver enterrada na porta da casa. Ela tem o canto mais bonito de toda a floresta, tão maravilhoso que inspirou Heitor Villa-Lobos, um de nossos maiores compositores, a criar o poema sinfônico Uirapuru em 1917. De cor ora cinzenta, ora preta, o Uirapuru tem uma mancha nas costas que se parece com uma estrela e só é vista quando ele abre as asas. É um amuleto muito cobiçado, pois diz que realiza os desejos de quem o possuir. O livro Historinhas Marupiaras, de Elias Iaguacã, publicado em 2011, relata a participação do Uirapuru na guerra entre urubus e gaviões. O deus Monagá cria o Uirapuru para, com o canto mais belo e majestoso que já se viu, trazer harmonia à floresta. Mas há mais de uma lenda sobre o pássaro. Mas há mais de uma história sobre o pássaro. A mais conhecida trata de disputa entre duas amigas, Moema e Jussara, pelo amor do belo índio Peri.
Sem conseguir se decidir por uma delas, o índio pede conselho ao pajé, que sugere a Peri lançar um desafio às duas índias. Aquela que conseguisse matar um pássaro especial em pleno voo seria digna do amor do jovem guerreiro. Assim foi feito, e a Índia Moema, derrotada na competição sem se conformar com a perda do grande amor e da melhor amiga, fugiu para a floresta. Tupã ficou com pena da bela Índia e a transformou no pássaro que tem o canto mais lindo de todos, o Uirapuru. Assim, ela poderia amenizar sua dor cantando para sempre. Outra versão conta que um guerreiro jovem se apaixonou perdidamente pela esposa do cacique de sua tribo. Como era um amor impossível de se concretizar, o guerreiro, desesperado, pediu a Tupã que o transformasse num pássaro com um belo canto. O pedido foi atendido e o bonito pássaro vermelho de canto maravilhoso chamou a atenção do cacique, que passou a persegui-lo na mata, pois queria que a ave cantasse apenas para ele. Um dia, ao tentar encontrá-lo no meio das árvores, o cacique se perdeu e nunca mais foi visto. Desde então, o Uirapuru segue cantando e cantando, na esperança de que a sua amada descubra que ele é o bravo guerreiro apaixonado por ela. Uma terceira versão diz que o Uirapuru seria a bela índia Unamã, do povo Tucanô. Ela se transformou nesse lindo pássaro ao fugir de 3 índios inimigos que queriam tirar sua virgindade, sem a qual ela não poderia entrar no Monte Ipiapaba. E como amava cantar, foi pedindo ajuda ao deus da música, Ahum. Ele atendeu ao seu pedido e a fez subir numa árvore e entoar um lindo canto, avisando a seus irmãos do perigo que a rondava. Sem demora, eles correram para lá e a salvaram. E foi assim que ela se transformou para sempre no pássaro Uirapuru. Lá no Piauí, as pessoas contam que havia um negro chamado Barra Nova, muito falastrão e atrevido. Dizem que um dia ele resolveu desafiar o diabo, prometendo a ele que jamais seria vencido por nenhum outro vaqueiro, que amansaria e derrubaria qualquer cavalo que montasse. O diabo tentou pegá-lo para dar-lhe uma lição, mas nunca conseguiu. O danado salvou-se, mas ficou meio maluco. Ele ganhou o nome de Urué, porque sempre que ia beber alguma coisa logo falava: "Vou matar Urué". Muita gente chama Urué de barba ruiva, barba branca, barba nova ou cabeça vermelha. Mas a história que contam dele é bem diferente dessa. Coisas dos casos de tradição oral. E está escrito: quem conta um conto aumenta um ponto. Ou muda a história toda também. Há muitas lendas sobre a ave urutau, comum em toda a região da América do Sul, conhecida ainda como anda a lua em Minas Gerais, chora a lua na Bahia ou pai da noite em Pernambuco. É uma ave de boca grande que inspirou histórias de mistério. Tem canto melancólico e agudo, como se fosse uma risada de dor que angustia quem o ouve. Muitos a chamam de ave fantasma, também porque numa corruptela do Guarani seu nome queria dizer exatamente isso: Guirá, ave e tal fantasma. É muito difícil de avistar, pois tem hábitos noturnos e plumagem que pode ser confundida com um galho. Outra curiosidade é que o urutau pode enxergar de olhos fechados, pois tem 2 fendas em suas pálpebras. Dizem que o urutau, ou mãe da lua, era uma mulher que amava festas. Um dia deixou o marido Paulo sozinho e foi se divertir. Ao voltar, encontrou-o morto. Cheio de culpa, deu um grito terrível, transformando-se na ave e pôs-se a falar: "Paulo, Paulo", soluçando numa risada de dor. No Maranhão, a mãe da lua era uma moça feia, alta, esquelética, com os olhos vermelhos e o nariz comprido, que queria muito casar. Uma noite encontrou um príncipe que aceitou casar-se em troca de ela se tornar sua guia.
Porém, quando a lua clareou a noite, o rapaz viu o rosto da moça. Assustado com sua feiura, foi embora para sempre. Mãe da lua o esperou por muito tempo, até que uma feiticeira lhe ofereceu asas para ir em busca do noivo. Foi assim que ela virou uma ave sinistra. Vagou a noite inteira, nunca encontrou o noivo e ficou morando no oco de uma árvore. Sempre que a lua surge, ela põe a cabeça para fora e, lembrando-se do noivo, grita com voz histérica: "Foi, foi, foi!" Seu canto melancólico inspirou grandes escritores brasileiros como José de Alencar em O Guarani de 1857, onde ele escreve: "O urutau no fundo da mata solta as suas notas graves e sonoras que, reboando pelas longas crastas de verdura, vão ecoar ao longe como o toque lento e pausado do Ângelus." E também Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas de 1956, onde ele escreve: "Todo o mundo dormindo, só o chororô mateiro que sai debaixo dos silêncios e um oh de urutau muito triste e muito alto." Alguns povos da língua guarani contam que o urutau é a índia Iembiú, transformada em ave depois da morte do noivo, Cuimbaê. Para os Carajá, foi Imaerô que se transformou em mãe da lua, quando Tainá Khan, a estrela d'alva, preferiu sua irmã Denaquê como esposa. Para os índios da região do rio Buopé, o urutau nada mais é do que o Texaú de Urana, que virou ave ao ver a mulher Ueunda se transformar no peixe pacutinga ou pacu branco. Já os Tupinambá acreditavam que ela trazia notícias dos antepassados e nunca a matavam. Para outros povos indígenas, as penas dessas aves colaboravam para tornar as moças imunes às paixões perigosas. Por isso, a tradição era depenar a ave, secar as penas do sol e então deixar as moças sentadas sobre elas durante 3 dias seguidos. Nesse período, as mulheres mais velhas vinham conversar, aconselhando-as a serem honestas. Ao final do período, elas estavam curadas. Já outros povos bastava varrer o chão embaixo da rede das moças com as penas da ave para protegê-las das paixões. Voltaram, né? E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça, primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que esses contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos 4 cantos do reino. E em terceiro lugar, marca o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Também não esquece, me segue nas minhas redes sociais para vocês ficarem sabendo sobre os próximos personagens incríveis do nosso folclore brasileiro que eu estarei apresentando para vocês. E até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-los em seus caminhos.